Então, seguindo, né, gente, com as nossas aulas, agora que finalizamos em parte, né, essa questão da escala, o Adroalo vai seguir trabalhando, porque tem a questão do mapa, da maquete, né, algumas questões ainda com desenho técnico para trabalhar, e eu já vou engrenar, então, dentro das construções e dentro das atividades que você desempenha na produção agropecuária, que é a relação da declividade, né, o cálculo da declividade, a demarcação da declividade, né, conseguir extrair essas informações lá do terreno, e posteriormente aí a demarcação das curvas de nível e a gente poder então, quem sabe, pensar na demarcação das curvas de nível na prática aí quando a gente voltar. Tá? Enquanto isso, vocês podem se utilizar aí das ferramentas para fazer isso em casa. Tá? A declividade, né, gente, para poder fazer o cálculo dela, a gente tem duas maneiras. Uma que a gente vai ver agora no primeiro ano, nesse início, que é a declividade em porcentagem, a outra é a declividade angular. Né? Quem comprou um trator há pouco tempo, olhou o manual do trator, né, vai perceber ali que tem a questão ali dos desenhos, da angulação do trator para fins de tração, né? Quando ele está trabalhando, tem um ângulo de inclinação para realizar esse trabalho que tem que ser respeitado para a segurança do operador, né? Então a gente vai ver como se calcula, como se vai lá na propriedade, na lavoura, né? E se calcula essa declividade em porcentagem, tá bem? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber alguns conceitos básicos, né? Porcentagem, ela é um campo de cálculo, né, povo? Que ele dá uma dimensão muito grande, várias possibilidades de chegar ao mesmo valor, tá? Então, se vocês forem colocar na internet ali para calcular porcentagem, ou pegar os livros de matemática, ou o que vocês estudaram lá no ensino fundamental, vocês vão ver que cálculo de porcentagem é uma infinidade de maneiras que se pode fazer, né? Os nossos pais fazem de um jeito, os avós fazem de outro jeito, a gente faz de outro jeito. Tudo, na verdade, é o mesmo jeito, só que utilizando lógicas, né, intermediárias um pouco diferentes, tá bem? Bom, o que a gente tem que saber é a lógica. Se a gente entender a lógica, a gente nunca mais erra a porcentagem na vida, né? Então, para começar, povo, né, olha só aqui, ó, por cent, né? O cent de centavos ou centagem é de 100, né, gente? Isso aqui é uma coisa de 100, né? 100 partes. Por 100. Então é uma questão aqui que vai discutir algo que envolva partes de 100. E esse por no matematiquês, ele quer dizer uma divisão por 100. Por isso, porcentagem. Onde esse 100 ou a cada 100 é o inteiro lá das frações da quarta série, né? Então, quando temos esse símbolo de porcento junto a um número, né, ele indica que este número é uma representação centesimal. O que eu quero dizer com isso? Que é uma representação centesimal, que eu falei da fração. 100%, ó, o 100%, ele é o quê? Ele é 100 por 100, ou seja, 100 partes de 100 ou 100 por 100. Qual é a resposta desse cálculo? Simplifico, 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 simplifico. Isso aqui sobra 1. O que é esse 1? É o 1 inteiro lá da fração, tá? Então, o 100% significa 1 inteiro. Quando eu tenho um pedaço, 80%, significa que eu não tenho um inteiro. Eu tenho 80%, 80 partes a cada 100, 80 partes de 100. Se eu dividisse 80 por 100, né, eu vou ter o quê? 0,8. Ou se eu for simplificar, eu vou ter 8 de 10 ou 80 de 100. Então, 8 décimos, né? Simplificando isso aqui, dá 4 quintos, né? Simplificando por 2, né? Divido aqui por 2,
dá 4, dividido aqui por 2 dá quinto. 4 quintos é 0,8. Isso é 80% de algo, né? Então, essa lógica aqui que eu tenho que entender, tá? O número sozinho, 5%, 3%, 100%, 80%, ele só significa uma coisa: a representação centesimal de um todo que eu ainda não sei. Então, nos cálculos com porcentagem, não vai ter um 5% sozinho, um 10% sozinho, né? Ele sempre vai se referir a alguma coisa. É 5%, aqui, ó, por exemplo, 5% de alguma coisa. Ele por si só nos diz que é 5%. Então, a gente sempre tem que ter uma referência. E aí escrevi em caixa alta aqui, ó, 5% de quê? De quanto? Então sempre tem que ter um valor acompanhando esse número, né? A gente vai querer saber 5% de 500, 2% de 100, 5% de 250, 10% de 200 e por aí vai, né? Então voltando aqui para a nossa explicação, né, a gente pode ter o que, por exemplo? Um aumento de 5% numa certa peça que custava 100 e ela teve um aumento de 5%. Como que eu calculo isso? Ou numa compra eu obtive um desconto de 5%. Então eu estou tirando 5% de 100. Né? Aqui eu estou somando 5% de 100. Né? Então vejamos como procedemos nesses casos. Olha só, uma maneira de se fazer, por exemplo, 5% de 500. Tá? Primeiro vamos entender esse 5%. Ele pode ser escrito assim, ó, da maneira como está aqui, ó, 5%, 5%, 5 por 100, 5 dividido por 100. Que na calculadora, fazendo a divisão, é apenas 0,05. Então veja bem, isso daqui, esse 0,05 é o nosso coeficiente, é o nosso fator de multiplicação desse 500 aqui. O que quer dizer? O que quer dizer os 5%? Quer dizer que eu quero pegar só 0,05 desse 500. São 0,05 partes. Como que eu faço para resolver isso? Então, que eu falei antes, no português o de é só uma preposição. No matematiquês, a preposição de quer dizer vezes, quer dizer multiplicação. Então vamos atentar para esse exemplo. 5% de 500, então é 5 por 100, 5% vezes 500. É assim que eu penso, tá? Então, como é que eu resolvo matematicamente, isso algebricamente? Ó, todo número, quando não tem nada embaixo, significa que é 1, né? Então, eu tenho aqui uma multiplicação de frações, ó. 5 vezes o 500 e o 100 vezes 1. 5 vezes 500, 2.500, 100 vezes 1, 100. Fazendo a operação aqui, 2.500 por 100, nos sobra 25. O que significa isso? Que 5% de 500 é 25. Outra maneira é fazer o que a gente viu antes. Né? 5% eu já sei, é 0,05. Eu nem preciso fazer essa divisão da gente. Sempre que eu tenho até uma dezena, é sempre 0,0 o valor que está ali. Então, 5% menos de uma dezena é 0,05. Então, como é que eu vou operar? 0,05 vezes 500, que é igual a 25. Então, eu tenho que saber esta lógica. Tá? Então, outra maneira de se fazer, ó, por isso que eu tenho aqui, ó, ou, né? Por quê? Porque tem várias maneiras de se pensar. Então, uma maneira aí, que é uma maneira muito prática e bastante convencional para quando a gente não tem uma calculadora, né? O pessoal mais antigo faz desse jeito aqui, né? É fazer o quê? Ah, eu quero saber 5% de 500. Ah, tranquilo, 5 vezes 5, 25.
né? Tem 2 zeros, beleza, boto 2 zeros, 2.500, só que eu tenho que dividir por 100 porque é porcento. Então vai sobrar o próprio 25. Então qual é a dica aqui? É pegar o porcento, o 5, por exemplo, multiplicar pelo número que eu quero saber e tirar 2 zeros. Então multiplica e tiro 2 zeros, multiplica e tiro 2 zeros. Né? Olha só, aumento de 5% numa peça que custava 100. Quanto é que é 5 vezes 100? 500. 500, tiro 2 zeros, sobra 5. Sobra 5. Então, ou se eu quiser fazer a conta, o procedimento todo, o que é 5%? É 0,05. 0,05 de 100 vezes 100, que dá o próprio 5. Então, um aumento de R$5, o total será 105. Um desconto de R$5 em algo que era 80. Olha só, quanto é que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40. Tem esse zero do 8, 400. Mas eu tenho que tirar 2 zeros, então sobra 4. Ou eu pego 5 vezes 80 dividido por 100, ou eu pego 0,05 vezes 80, que vai dar 4. Certo? Então, essa parte da porcentagem primordial, inicial, a gente não vai gastar tempo de ficar aqui falando todas as possibilidades da porcentagem, dos juros, das taxas de acumulação, dos fatores de acumulação, fator de atualização, juros simples, juros compostos, desconto composto. Por quê? Porque isso a gente vai ver ao longo de todo o curso. Então, no primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai estar vendo porcentagem, juro, acumulação por várias aulas, tá? Então, agora, nesse momento, eu tenho que saber isso, tá bem? Para a gente poder, então, estar instrumentalizado para calcular a declividade, tá? A declividade, né, pessoal, eu estou passando um material para vocês em anexo, que é sobre terraceamento. Então tem um material em PDF, onde vocês podem ler todo ele, né? Ele fala em terraços e tal. Então, mas tem umas partes específicas sobre demarcação de curva de nível, sobre essa questão da declividade, de como se calcula, né? Para a questão de fazer o cálculo do espaçamento entre as curvas a partir da declividade, que é bastante interessante. Então, preciso que vocês leiam isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando isso aqui na engenharia para instrumentalizar vocês lá na produção agropecuária quando vocês forem ver essa questão da curva de nível. Então, aqui a gente vê a parte matemática das curvas de nível, da declividade. E lá vocês vão já saber fazer isso, porque trabalharam comigo aqui, tá bem? Então, olha só, dentro da questão aí do material que passei para vocês, ó, a declividade, então, ela é a principal característica que vai condicionar a capacidade de uso do solo de um certo terreno e também a sua exploração agrícola, tanto com a questão das tecnologias quanto do emprego das técnicas naquele espaço, né? Por quê? Porque a declividade afeta o quê? O uso dessas máquinas, né? A forma como eu vou usar, a intensidade com que eu vou usar. A declividade tem a ver com a questão da chuva, da erosão, da enxurrada, da infiltração de água, da capacidade de absorção, de armazenagem de água, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha esse cuidado com relação ao solo. E a declividade é a primeira parte do estudo com relação a isso, né? Então, nós temos duas medidas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está lá no campo, né? É óbvio que se eu vou para o campo, eu vou precisar ir de treina, né, a régua, a medida para poder fazer esses cálculos, né? Extrair as informações para quando eu vir para casa e fazer o cálculo, né? Então, por exemplo, eu tenho um certo terreno em declive, né, pessoal? Digamos que seja mais ou menos isso daqui, né? Então eu tenho que escolher lá um ponto, né? E outro ponto. Desculpa aí meus traços, tá? Bom, cravo duas estacas, né, perpendiculares ao solo, diferente desse que está a minha aqui, porque eu não tenho essas ferramentas aqui, né? Um ponto A e um ponto B, né? Cravo uma estaca em cada um, e aí eu vou marcar essa distância horizontal aqui, tá? Distância horizontal.
Vocês que estão ligados, né, já viram que isso aqui é um triângulo retângulo que formou aqui, onde aqui na área de terra, na lavoura irregular aqui é a nossa hipotenusa, e eu tenho um cateto aqui e outro cateto aqui. Tá? Se acostumem com isso, sei que vocês já estudaram. A gente vai falar muito em cateto e hipotenusa ainda pela frente, tá bem? Mas percebe nesse momento que a gente está falando de um triângulo retângulo. Então a gente tem uma distância horizontal e tem uma distância vertical, que é a altura aqui. Então é essa relação que a gente precisa tomar conta para poder calcular esse desnível, essa declividade, né? Então eu posso pegar essa medida aqui, né, e essa medida aqui para fazer esse cálculo. Então vamos ver como se calcula a declividade, né? Então vamos voltar para o exemplo aí anterior, né? Digamos que eu tenho uma lavoura, isso aqui é a nossa lavoura, né? E eu vou lá e vou então fazer a demarcação da declividade. Marco aqui e marco aqui, né? Então puxei duas estacas, dois pontos, né, independentes, e puxo uma reta, né? Essa reta, que a gente chama de distância horizontal, porque ela é horizontal, e aqui a gente chama de distância vertical. É óbvio que essa distância vertical ela é medida, né, até esse ponto aqui, né, gente? E onde ela vai tangenciar a outra estaca embaixo aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente puxa uma linha, né, horizontal, com a ajuda de um nível de pedreiro, nível da água normal, e ver onde é que ela vai dar aqui nessa minha outra estaca. Aí eu vou medir essa altura aqui da minha estaca, certo? E medir a distância da corda. Como que eu faço isso? Então, a relação da declividade é muito simples, a gente não tem que enrolar muito. A declividade é o quê? A distância vertical pela distância horizontal, ou seja, é dV dividido por dH. E o resultado disso é multiplicado por 100. Por quê? Porque a declividade ela é dada em porcentagem nesse primeiro momento. Tá? Onde, então, aqui está explicado a declividade em porcentagem, né? dV é a distância entre o chão e a marca feita na estaca aqui, né? E H é a distância entre os dois pontos, né? DH, distância horizontal, certo? Aqui tem um exemplo, né, de um pessoal que fez isso aqui com teodolito, né? Então isso aqui então tá ilustrando como se fosse um teodolito. Cravo estacas, né? E aí eu calculo essa altura aqui, né? Tem essa distância vertical aqui, e aqui eu tenho DH, né? Então é essa distância, né, dividido por essa distância. E aí eu vou encontrar a declividade desse terreno aqui, bem ilustrado nesse exemplo. Ó, aqui, conforme está no material de vocês, né, tem uma ilustração prática do terreno e o modelo matemático nesse desenho aqui, né? Só que em vez de E, aqui fala de espaçamento, a gente vai tratar como sendo D, né? Distância horizontal e distância vertical. E aqui ele já botou um ângulo alfa, que é em graus, mas a gente nesse momento está calculando em porcentagem. Então olha só, eu tenho um certo cultivo aqui, tem uma planície, né? Aqui é a superfície do terreno, e aí eu vou, largo uma estaca, pode ser uma régua grande, né, gente? Aquelas réguas de pedreiro que eles usam para fazer lá o piso e tal, sei lá, né? Ó, eu vou puxar ela na horizontal aqui, eu posso colocar um nível de pedreiro, aquele nível de pedreiro, sabe? Com aquela bolha aqui das águas e tal, aqui, né? Para ver onde é que é o nível. E meço essa altura aqui, ó. Opa, meço essa altura que deu aqui com outra estaca. Marco e depois meço com a trena, né? Como é que vai ser feito o cálculo da declividade nesse caso aqui? Mesma forma, distância vertical sobre distância horizontal, e a resposta disso vezes 100. Ok? Vamos ver então como fica isso. Olha só. Para o cálculo da declividade, a gente faz esse cálculo. Aqui tem os materiais da Embrapa, né? Vocês vão ver muita coisa sobre isso.
existe uma certa ligação aqui entre o índice de declividade em porcentagem e a característica com relação ao relevo dessa propriedade, né? Então, veja bem, a declividade, né, de 0 a 3% a gente considera plano, né? Uma declividade de 3 a 8, suave ondulado. De 8 a 20%, ondulado. De 20 a 45%, forte ondulado. 45 a 75%, aí que a gente vai chamar de relevo montanhoso, ou mais do que isso, de forte montanhoso. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que isso aqui é uma referência técnica. Então, para quando vocês forem se referir à propriedade de vocês, vocês podem falar que ela é plana, suave ondulada, ou ela é ondulada, né? Plano com coxilhas também, o pessoal fala isso, que é o suave planado, ondulado. Ou ela é fortemente ondulada, ou ela é montanhosa. Para eu chamar de montanhosa, 45 graus. Lembrando que 45 graus é uma inclinação bastante grande. Tá? Aqui tem uma questão das vantagens e desvantagens dos terraços em nível e em desnível, né? A gente fala em fazer curva de nível, mas o que se utiliza são curvas em desnível, porque quando a gente faz essas curvas lá na lavoura, né? Essas curvas, elas vão sempre convergir para um certo ponto, né, gente? Que é onde a gente quer que desague a água. Então a gente quer convergir a água para um certo ponto. Se eu faço a curva em nível, quer dizer que toda ela está no mesmo nível, como se fosse uma taipa. E aí ela vai represar a água, não vai escoar a água para um determinado ponto. E aí pode ocorrer o quê? O rompimento disso, né? E é o que a gente não quer, tá? Então isso aqui está no material de vocês também, algumas vantagens e desvantagens, né? Dessa questão da curva em nível ou em desnível, tá? Então dei uma lida no material. Voltando para o nosso exemplo, tá, pessoal? Então, da questão da necessidade de fazer uma curva, tá? A gente tem esse modelo aqui, tá? Então, suponhamos aqui num exemplo que a distância horizontal que eu medi foi de 175 metros. Bah, senhor, mas aí eu vou fazer uma régua de 175 metros, né? Como eu faço isso? Não. Depois eu vou explicar para vocês uma estratégia de se fazer esse cálculo, tá? Qual é a estratégia? Como se fossem escadinhas aqui, ó. Estão vendo a minha escadinha? Ó, o que eu fiz aqui? Uma escadinha. Somando esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço, com esse e esse. Tudo isso aqui somado. Concordam comigo que tem que dar esse valor aqui? Porque são todos retos, né? Somam aqui, ó. Puxa ele para cima, daqui, puxa ele para cima, daqui, puxa ele para cima, daqui, puxa para cima, puxo para cima e puxo para cima. Mesma coisa na vertical. Esse mais esse daqui, esse aqui vai dar aqui, esse aqui vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ok? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou com uma reguinha lá de 3 metros. Ó. Opa! Eu vou com uma guia, uma régua lá de 3 metros, fixa. Não importa, não precisa ser uma régua. Pode ser uma guia de 3 metros. Eu ponho ela aqui, aí sim eu vou medir com barbante ou com uma trena quanto deu aqui. A mesma guia de 3 metros aqui e meço quanto deu aqui. A mesma guia aqui e eu vou medir quanto deu aqui. E assim sucessivamente até chegar no fim. Né? Aí eu vou encontrar essa distância lá em cima, por exemplo, que eu nem consegui medir com a trena. Né? Porque daí estou eu aqui, pequenininho, né? E eu não vou conseguir alcançar lá em cima nunca. Tá bem? Então, continuando. Tendo esse exemplo aqui, onde a distância vertical deu 3,5 metros e a horizontal 175 metros, vamos calcular a declividade. Como? Como? Utilizando a relação da declividade. Distância vertical pela distância horizontal. Ou seja, 3,5 dividido por 175. 3,5 por 175 dá 0,02. Como eu quero transformar isso aqui numa porcentagem, multiplico por 100, conforme a relação, e vou encontrar a declividade desse terreno.
declividade dele é 2%. Então é um terreno plano. Ok? Vamos lá, o primeiro exemplo. Declividade, conceitos e definições. Considere a representação gráfica abaixo como sendo a inclinação de uma área de lavouras. Então tá aqui, ó, a área de lavoura, tá bem? Vamos calcular a declividade dessa área. Opa, em porcentagem, tá? Esqueçam aqui o graus. Esta última com aproximação decimal de uma casa decimal. Então a gente vai fazer um cálculo de porcentagem com aproximação de uma casa decimal. Então, como é que eu faço isso aqui? Ó? Olha só, parece que está diferente, ó, mas é a mesma coisa se eu tivesse feito isso aqui. Ó. Concordam? Que o de cima e o de baixo não mudam nada? Que aqui é 6,1 e aqui é 28 também? Dá na mesma? Aqui eu tenho o que? dV e aqui eu tenho o que? dH. Não muda nada, né? Então, distância vertical para distância horizontal. É claro que eu não vou medir para dentro do chão. Como é que eu faço essa medição? Conforme eu mostrei para vocês antes. 28 metros. Estaquinho aqui, estaquinho aqui, estaquinho aqui. Vou fazendo como se fosse uma escadinha. Vou descendo com o caderno, vou medindo até chegar no fim. Lá no fim eu vou ter essa altura aqui. Ó. Como é que eu vou medir 6,1 metros, gente? Não tem, eu posso ter uma régua de 28 metros. Mas nunca vou chegar lá em cima. Então a maneira de medir é fazer esse formato de escadinha aqui. Tá bem? E com nível de pedreiro, né? Tá? Então vamos lá, está aqui a relação da declividade. Distância vertical 6,1, horizontal 6,8. Dividindo aqui dá 0,2178, multiplica por 100. Eu vou fazer uma aproximação, ou seja, esse 7 aqui, ó, o 8 está se transformando ele muito próximo do 8, então eu vou aproximar com uma casa decimal. Em porcentagem, então, 21,8%. Ó, 21,8%. Né? Ele é forte, ondulado, né, gente? Tá? Ó, aqui é o que eu expliquei antes para vocês. Ó. Né? Eu tenho aqui a minha lavoura. Aqui está a minha lavoura. Ó. Caí. E aí eu tenho só uma estaca lá, uma guia. Né? Aí eu posso ter o quê? Eu posso ter essa guia aqui padrão. Tá? Essa guia aqui, posso ter uma guia padrão de 1 metro de altura. Como é que tá bom para eu medir? Sempre de 1 em 1 metro. E eu vou medir de 1 em 1 metro. Né? Uma estaca, né, gente? Uma estaca de medida 1 metro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Então eu posso utilizar dessa técnica também. Daí aqui eu vou ter uma outra guia. Ah, daqui deu tantos metros, 3 metros. Ah, aí aqui deu 4 metros. Mas aqui, se eu utilizar uma padrão, ela sempre vai ser uma padrão, tá? A minha dica é que a padrão, a guia padrão, sempre seja essa horizontal, né? Porque é a mais longa, né, gente? E aqui para baixo é mais fácil de medir, né? Sabe aquelas trenas de enrolar? Eu jogo ela para baixo, eu meço fácil, né? Uma distância curta. Essa grande aqui já é mais difícil. Mas só para vocês entenderem o exemplo. Então, olha só aqui, ó. Digamos que eu fui lá e fui medindo, ó, aqui deu 3 metros, tudo na horizontal, né, pessoal? Com um nível aqui, ó, porque se não for na horizontal, né, não vai funcionar, né? Ó, e aqui tá tudo 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Então, essa altura aqui é 4, ó. dV é 4, né? Aí aqui, ó, deu 3 metros, 1 metro. Aqui deu 4 metros, aqui deu 4 metros, aqui deu 5 metros. 4, 4, 8, 13, 16 metros. Então aqui embaixo deu 16 metros, que é quem? DH. DH 16 metros. Né? Então, bom, ó, temos a distância vertical e temos a distância horizontal. Fazendo a relação da declividade, distância vertical 4 por distância horizontal 16. 4 por 16 dá 0,25. Vezes 100 dá 25%. Então a declividade aqui nesse terreno, ó, é uma declividade de 25%.
ok? Então, chegado a esse resultado aqui. Certo, gente? Então, povo, assistam os vídeos. Nós temos 2 vídeos lá que explicam melhor a confecção dos terraços, tá? Lá ele fala em terraço. A gente vai entender aquilo como curva de nível. Então a gente vai entender aquilo como curvas de nível, tá? Tem um vídeo lá muito curto, 5 minutos, lá mas são as oficinas da Embrapa, sobre a confecção então do tal pé de galinha, né? O pé de galinha, na verdade é um tripé, né? O pé de galinha lá ele é assim, né? Mas o que o vídeo está explicando, ele está explicando uma maneira mais simples da gente confeccionar um pé de galinha em casa, né? No formato, assim como eu estou colocando aqui nesse desenho de um retângulo para vocês. Mas isso a gente vai trabalhar de forma mais explícita na próxima aula, tá? Mas assistam esses 2 vídeos, já quem quiser já achar que está apto, já pode confeccionar, né, um pé de galinha, tá? Não é necessário nesse primeiro momento. O que a gente vai fazer então agora, né, é com que vocês escolham uma área, uma lavoura ou até a propriedade inteira, né, e tentem então fazer o cálculo da declividade, né? Vocês podem pegar lá, por exemplo, tem uma lavoura, tem outra lavoura, né, as lavouras de fumo, de milho, de soja, ou a maior declividade da propriedade. A propriedade é relativamente plana, mas tem uma parte lá que não é plana, mas tem uma declividade de tantos por cento. Então a atividade de casa de vocês é escolher uma área, né, escolham uma lavoura ou escolham várias lavouras, façam uma tabela, se for mais que uma lavoura, né, e calculem a declividade. Como? Vocês vão precisar de uma guia, vão precisar de um nível lá, né, ou de uma outra alternativa para colocar essa guia mais ou menos na horizontal, fazer as medições e conseguir fazer esse cálculo da declividade de uma lavoura, tá? E classificar ela quanto a plana, ou ondulada, ou suave ondulada, ou montanhosa, conforme aquela tabela que a gente viu lá no início da apresentação e que está no material de vocês, ok? Então essa atividade também vai por escrito, tá? Essa atividade vai por escrito no documento, no material junto, ok? Um abraço a todos.